Vamos agora a mais um estudo, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre amado, aqui estamos, pedindo, Senhor, o amparo desses irmãos maiores que aqui se encontram, a todos nós, Senhor, filhos seus, meu Deus. Que essa misericórdia se estenda a todos que estão lá fora, sedentos de conhecimento, de amor, de carinho, e que sua misericórdia, Senhor, possa envolver a todos nós. Ser com cada um, em cada necessidade que temos, Senhor. Obrigada por tudo, que assim seja, graças a Deus. E agora, vamos para o estudo. Muita paz a todos. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar nesse ambiente, mas acima de tudo, que ela possa estar em nossos corações. E a vida? E a vida o que é de Galá, meu irmão? Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Eu fico com a pureza da resposta das crianças, porque a vida, ela é bonita e é bonita. Nós resolvemos iniciar o trabalho da noite, cujo tema é Em Defesa da Vida, Suicídio Não, trazendo essa belíssima poesia que com certeza o nosso irmão Gonzaguinha estava extremamente inspirado quando fez essa canção, falando da vida, porque nós entendemos que não existe melhor maneira de se evitar o suicídio do que entender e valorizar a vida. Quando nós olhamos para o tipo de sociedade, para o modelo de sociedade que nós temos atualmente, nós vamos observar que desde muito cedo, desde muito pequeno, nós somos incentivados, nós somos direcionados a seguir caminhos aos quais, no decorrer da nossa vida, com certeza nós não seremos felizes. Vivemos numa sociedade que valoriza o ter, vivemos numa sociedade que incentiva as pessoas a serem melhores do que as outras, mas passando por cima das outras. Desde muito pequeno nós vamos observar que os nossos pais, obviamente que com o melhor desejo no coração, eles sempre nos incentivam, nos dizendo: porque você tem que ser alguém na vida. E ser alguém na vida é ter um bom emprego, é ter um bom salário. Ser alguém na vida é ser bem-sucedido do ponto de vista material. Essa é a visão, né? Essa é o incentivo que a sociedade, essa é a maneira como a sociedade nos vê e a maneira como nós, de alguma forma, vamos sendo conduzidos e vamos conduzindo a nossa vida. Não que ser bem-sucedido, que ter um bom salário, um bom emprego possa ser uma coisa ruim. Mas a maneira, a pressão que é exercida sobre as pessoas para que elas alcancem isso, dificilmente vai trazer a felicidade. Primeiro porque poucas pessoas vão alcançar. É natural que numa sociedade como a nossa, só algumas pessoas venham alcançar esse tal sucesso, esse tal ser bem-sucedido. Então, aquelas que não alcançam, naturalmente vão se sentir infelizes, vão se sentir frustradas. E aquelas que alcançam também, chega um determinado ponto da sua vida que elas começam a entender, começam de alguma forma a perceber que, apesar de ter chegado a tal situação, mesmo assim interiormente existe um vazio, existe algo que incomoda. E por isso nós estamos vivendo numa sociedade extremamente triste, numa sociedade extremamente deprimida, numa sociedade extremamente angustiada. De modo que esses são os primeiros passos
para que de alguma maneira a pessoa venha a pensar ou venha a ter um pensamento suicida. E como todas as coisas elas começam sempre no nosso pensamento, tudo primeiro acontece no pensamento antes de se tornar ação. Então, como nós estamos o tempo todo imersos nesses pensamentos, nessas angústias, nesses sofrimentos, muitas das vezes esses pensamentos podem nos levar ao ato, podem levar a pessoa ao ato de se suicidar. E neste ponto de vista, a doutrina espírita ela nos ajuda muito, através do processo do conhecimento, a entender esses mecanismos, os mecanismos dos nossos pensamentos, a entender a verdadeira vida, de forma que, com esse conhecimento, nós temos uma possibilidade muito maior de passar pelas dificuldades da vida sem que essas dificuldades nos levem a um pensamento ou a um ato suicida. Assim como muitas outras filosofias também conduzem as pessoas nesta mesma direção. Mas antes de nós entrarmos diretamente nesse assunto, falarmos, trazermos este conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nós vamos trazer algumas estatísticas para a gente entender um pouco a questão do suicídio no Brasil. Bom, dados sobre o suicídio. O Brasil registrou, segundo o Ministério da Saúde, 11.433 mortes por suicídio em 2016, o equivalente a 31 casos por dia. Os dados representam um aumento de 2,3% em relação ao ano anterior. Então, o que se tem de dados, de estatísticas, nós temos aí basicamente as estatísticas do ano de 2016, que nos mostram que 31 pessoas se suicidam por dia. E que esse número ele corresponde a um aumento de 2,3% em relação ao ano anterior, ou seja, em relação ao ano de 2015. E nós sabemos também que esses dados, eles não são dados exatos. Por quê? Muitas famílias que passam por esse processo, que tem alguém dentro do seu lar que comete suicídio, muitas das vezes elas, de alguma forma, conseguem fazer com que a causa de morte seja identificada de uma outra maneira e não através do suicídio. E temos também, no caso, aquelas pessoas que tentam se suicidar, mas não conseguem, mas de alguma forma ficam debilitadas físicas e mentalmente, e depois de algum tempo elas acabam morrendo por problemas de saúde. Isso não entra na estatística como suicídio. Nós temos mais dados que dizem o seguinte: além de componentes genéticos que pode predispor algumas pessoas a doenças, fatores externos da vida atual, como o estresse e a grande competitividade profissional, podem favorecer o aparecimento da doença. Então nós observamos que existem componentes genéticos que influenciam nesse pensamento e nesse ato suicida, mas também o mundo em que nós vivemos, a forma como nós vivemos, o modelo de sociedade atual, que é um modelo extremamente estressante, extremamente competitivo, onde você sempre tem que ser melhor, melhor, melhor e melhor. Tudo isso favorece o pensamento e a possibilidade da pessoa vir a cometer o suicídio. E aí, a doutrina espírita, ela já há muito tempo atrás trata sobre esses assuntos, porque na realidade esse assunto, o suicídio, não é algo recente. É algo que acontece ao longo de toda a história da humanidade, mas em circunstâncias, de formas e até por motivos diferentes.
Então Kardec, já na época em que ele traz a codificação, ele já questiona os espíritos a respeito dessas questões. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 943, Allan Kardec pergunta aos espíritos: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Então Kardec questiona os espíritos de onde vem o desgosto que muitas pessoas têm em relação à vida, mesmo aparentemente a sua vida sendo uma vida perfeita, uma vida que outras pessoas olham e falam assim: poxa, mas que vida perfeita, por que essa pessoa, mesmo assim, de alguma forma, se sente infeliz, se sente triste? E a resposta dos espíritos é algo assim realmente muito reflexivo e muito interessante. Eles dizem: efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. Então os espíritos, eles nos falam que a ociosidade, ou seja, a pessoa viver uma vida completamente ociosa, sem objetivos, sem sonhos, é um passo para ela se sentir infeliz, se sentir triste. A falta de fé, porque se você não acredita, se você está passando por uma situação e você não acredita, você não tem fé que essa situação possa por algum motivo mudar, se você realmente vive uma situação e acredita que essa situação não pode mudar, se você não tem fé que existe uma possibilidade de mudança, isso também vai fazer com que você se sinta extremamente infeliz diante das circunstâncias difíceis que a vida sempre vão nos apresentar. Mas o mais interessante tragam é essa questão da saciedade. Ou seja, os espíritos nos dizem que uma pessoa, quando já tem atendida, todas as suas necessidades, todas as suas expectativas, ou seja, ela não tem mais motivo para se sentir feliz, porque ela não tem mais objetivo na sua vida. Ela não tem mais por que seguir e ela acaba se sentindo infeliz. E aí eles continuam dizendo, os espíritos, o seguinte: para aqueles que exercem suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Então, os espíritos nos esclarecem que aqueles que usam as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões, eles vivem a vida com mais felicidade. Trabalham, eles produzem, eles sonham, eles têm fé. Por quê? Primeiro, porque estão usando a sua capacidade para algo proveitoso, para algo que é bom. E também estão trabalhando segundo as suas aptidões. E aí a gente vê o grande problema que ocorre na sociedade atual. Porque normalmente os próprios pais nos incentivam a fazer algo, muitas das vezes, que não é aquilo que é a nossa aptidão, mas que é aquilo que vai dar dinheiro. Então, nós buscamos de alguma forma direcionar a nossa vida, seja profissional, a nossa vida pessoal, num caminho que possa nos trazer bens materiais, e com isso, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, nós nos afastamos daquilo que realmente nós gostaríamos de fazer, mas que não fazemos porque a sociedade pode achar que aquilo não é uma profissão que tenha valor, e com isso nós seremos infelizes. E aí Allan Kardec pergunta, na questão 914,
O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E os espíritos respondem: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão desta lei. Então os espíritos dizem que todas as vezes que voluntariamente alguém comete o suicídio, ele está transgredindo a lei de Deus. Porque a oportunidade da vida é algo grandioso. A oportunidade da vida é algo que a gente pede muito quando está na espiritualidade. Então é uma oportunidade que é concedida para que nós possamos crescer, para que nós possamos valorizar, para que nós possamos aproveitar a vida para nos tornarmos cada vez pessoas melhores. Então todas as vezes que nós, por algum motivo, cometemos esse ato, na realidade nós estamos indo contra uma lei de Deus. Contra a lei que rege todas as coisas. Mas aí Kardec pergunta na 944A, o suicídio não é sempre voluntário? Ou seja, sempre que a pessoa se suicida, ela não está fazendo isso de alguma forma, ela não está fazendo de uma forma voluntária? E os espíritos respondem, o louco que se mata não sabe o que faz. Então nem sempre o suicídio ele acontece de uma forma voluntária. Ele acontece de uma forma voluntária quando eu conscientemente, com a minha consciência, digamos, desequilibrada, porque eu tenho um pensamento suicida, mas com a minha capacidade perfeita, eu cometo esse ato. Quando não é desta forma, ele não é voluntário. E aí Kardec continua na pergunta 945 e pergunta o seguinte: o que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Então, o que se deve pensar quando a pessoa está vivendo aquele momento difícil na sua caminhada e ela está se sentindo extremamente desgostosa e com isso ela comete o ato suicida? Os espíritos dizem o seguinte: insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. E é engraçado, é muito interessante essa pergunta, porque os espíritos nos falam que se nós trabalhássemos, a nossa existência não seria tão pesada. E na maioria das vezes o nosso pensamento em relação ao trabalho é completamente outro. A gente acha que o trabalho é algo pesado. Por quê? Porque nós não seguimos as nossas aptidões naturais, como estava escrito lá na resposta anterior. Se as pessoas seguissem as suas aptidões naturais, aquilo que elas realmente gostam de fazer, e fizessem e tornassem aquilo que elas gostam de fazer a sua profissão, o trabalho seria algo maravilhoso, o trabalho seria algo tranquilo. E trabalhando, teria um motivo verdadeiro para viver, porque estava fazendo algo que gosta, algo que a faz feliz, e com isso ela não teria o pensamento suicida. Ela poderia passar por momentos difíceis, por tristeza, porque isso faz parte, é natural, faz parte da nossa vida. Na nossa caminhada é natural que a gente venha passar por momentos difíceis, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, uma situação financeira complexa. Isso tudo é perfeitamente natural, faz parte da vida, ninguém vai estar isento dessa situação. A diferença está em como nós olhamos, como nós entendemos e como nós vivenciamos essas situações difíceis. Porque na realidade elas podem ser excelentes, grandes oportunidades para a gente reconstruir a nossa caminhada, seguir numa direção diferente, analisar um ponto de vista que nós não tínhamos ainda observado. Não é isso? E aí Kardec continua. Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Então trabalho é só aquilo que é uma ocupação material de algum benefício financeiro? E os espíritos dizem não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho.
Então, todas as vezes que nós estamos fazendo alguma coisa que seja útil, isso é trabalho. Nesse momento em que nós estamos estudando, estamos fazendo alguma coisa útil, isso é trabalho. Quando você está ajudando alguém, né, socorrendo uma pessoa, isso é trabalho. Então, todas as vezes que nós estamos fazendo alguma coisa que é útil, que tenha uma utilidade, isso é o verdadeiro trabalho. Kardec continua, na pergunta 946, ele pergunta o seguinte: que pensar do suicídio que tem por fim escapar às misérias e às decepções deste mundo? Então a pessoa está vivendo um momento muito difícil, passando por uma situação complexa, uma situação de miséria, ou por uma grande decepção. O que pensar desta pessoa que se suicida? E os espíritos respondem: pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que não têm força nem coragem. Então, os espíritos nos dizem o seguinte, que nós precisamos ter força e coragem para suportar as dificuldades da vida, as situações pelas quais nós teremos que passar. E que Deus nunca vai nos abandonar. Só que nós precisamos entender que Deus não fica olhando para a vida das pessoas ou dizendo, aquele ali vai passar por essa situação, aquele vai passar por aquela outra, aquele eu vou ajudar, aquele eu não vou ajudar. Não é dessa forma que funciona. Na realidade existem leis às quais todos nós estamos imersos nessas leis, e que todas as vezes que eu me desvio, me desvirtuo, que eu saio, da imersão dessas leis, todas as vezes que eu fujo do que essas leis estabelecem, eu de alguma forma vou sofrer. Então nós passamos a entender que na realidade os sofrimentos que existem na vida, os sofrimentos que existem na nossa vida, na realidade eles não são culpa de Deus. São apenas o resultado daquilo que em algum momento nós construímos. Analisando desse ponto de vista, nós começamos a perceber que na realidade as dificuldades pelas quais eu estou passando na minha vida, que são frutos daquilo que eu mesmo construí, cabe a mim desconstruir. Cabe a mim reformular. Cabe a mim desenvolver um novo caminho fazendo de uma forma diferente. Então, na realidade, aquilo que para nós nos parece uma dificuldade, na realidade é uma grande oportunidade que nós temos de refazer a nossa caminhada. E aí na pergunta 946, Kardec pergunta: os que levaram o desgraçado a este ato de desespero sofrerão as consequências disso? Ou seja, muitas das vezes uma pessoa chega a um ponto de desespero levada por uma situação que poderia ser evitada se alguém, de alguma forma, não tivesse permitido ou não tivesse, de alguma forma, favorecido para que aquela situação aconteça. Então a gente vê isso muito na humanidade em que a gente vive. A gente vê, às vezes, governantes que, não dão o mínimo valor para a oportunidade que eles estão tendo na mão deles. Às vezes a gente vê profissionais que não têm um mínimo carinho, um mínimo amor naquilo que estão fazendo. Então, o que Kardec pergunta é o seguinte: se alguma pessoa, de alguma forma, ela foi responsável para que essa pessoa cometesse o suicídio, ou que pelo menos ela, de alguma forma, participou desse processo, que consequência essa pessoa vai sofrer? E aí os espíritos dizem: infelizes deles, porque responderão como por um assassinato. E aí a gente começa a entender também a nossa responsabilidade.
Porque é muito fácil a gente jogar a responsabilidade, por exemplo, para os governantes, para os outros. Mas e a nossa responsabilidade diante do mundo que está à nossa volta? A nossa responsabilidade diante daquele irmão que está passando fome, que está ali na rua? De alguma forma, todos nós temos responsabilidade sobre o mundo que está ao nosso redor. Então, de alguma forma, teremos que responder por isso. Kardec continua na pergunta 947. Ele pergunta assim: o homem que se vê às voltas com a necessidade e se deixa morrer de desespero pode ser considerado como suicida? E os espíritos respondem: é um suicida. Mas os que o causaram ou o que poderiam impedir são mais culpáveis que ele, a quem a indulgência espera. Não acrediteis, porém, que seja inteiramente absorvido se lhe faltou a firmeza e a perseverança, e se não fez o uso de toda a sua inteligência para sair das dificuldades. Então a gente observa, por exemplo, povos extremamente oprimidos, que passam fome, uma situação complexa. E a pessoa acaba no desespero se deixando morrer pelaquela situação. Então, na realidade, as pessoas que permitiram que ela chegasse naquela situação são muito mais culpadas. Agora, se ela também não tentou fazer algum esforço para sair daquela situação, ela tem a sua parcela de culpa. Na pergunta 950, Kardec pergunta aos espíritos: que pensar daquele que tira a própria vida com a esperança de chegar mais cedo? Então, às vezes, existem aquelas pessoas que têm o pensamento: poxa, essa vida, né, esse mundo em que nós vivemos, não vale a pena viver, é muita dor, é muito sofrimento. É melhor que eu morra logo, porque aí eu vou encontrar uma vida melhor. E aí os espíritos respondem: outra loucura. Que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la, porque daquela forma retarda a sua entrada no mundo melhor e ele mesmo pedirá para esta vida que interrompeu por uma falsa ideia. Uma falta qualquer que ele seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. Então é muito interessante quando os espíritos falam: quer tornar a sua vida feliz? Faça o bem. Porque enquanto nós estivermos fechados no nosso mundo, na nossa caixinha, às vezes os problemas menores vão se tornar grandiosos. Por quê? Porque nós só vivemos para... Quando nós passamos a olhar o mundo que está ao nosso redor, as possibilidades que o mundo que está ao nosso redor nos oferece, nós vamos entender que quando eu estou fazendo o bem, quando eu estou procurando ser útil, quando eu estou procurando servir, eu torno a minha vida muito mais agradável, muito mais feliz. Lógico que nós não estamos dizendo jamais, porque é um pensamento muito falso, né? Aquela questão de falar: mas quem pensa em suicídio é fraco, ou então para cometer o suicídio tem que ser muito corajoso. Nenhuma questão nem outra. Né? Nem quem comete suicídio é uma pessoa fraca e nem precisa ser muito corajoso para cometer o suicídio. Na realidade, o suicídio é um processo de tristeza, um processo de angústia que muitas das vezes a pessoa não consegue administrar. O que é preciso, na realidade, é entender esses processos e entender, acima de tudo, que a vida não acaba. Então, muitas das vezes, eu tenho o desejo de tirar a minha vida para ficar livre daquela situação, para ficar livre daquele problema. Na realidade, as pessoas não desejam se matar, as pessoas não desejam destruir a sua vida. O que elas querem quando elas têm esse pensamento é se livrar de uma situação, de um problema que elas acham que não tem solução. Porque se elas entendessem que o tempo,
poderia trazer uma perspectiva diferente. Se elas entendessem, como a doutrina espírita nos esclarece, que a vida não acaba com a morte, não adiantaria, né, do corpo físico, porque ela continuaria viva e continuaria sofrendo. Então, é importante entender que tudo passa, que nada dura para sempre. E mais ainda, entender que as pedras que nós estamos encontrando no caminho são pedras que de alguma maneira fomos nós mesmos que colocamos essa pedra no caminho. E que nós precisamos encontrar o mecanismo de tirar essas pedras do nosso caminho, ou pelo menos de desviar dessa pedra, arrumar uma alternativa para superar aquela situação. E, como os espíritos nos falam, fazer o bem é o melhor remédio para uma vida feliz. Na pergunta 953, Kardec pergunta: quando uma pessoa vê à sua frente uma morte inevitável e terrível, é culpada por abreviar de alguns instantes o seu sofrimento por uma morte voluntária? Então a pessoa está numa situação em que ela entende que não tem mais jeito, está com uma doença, ela entende que não existe mais possibilidade, ela resolve então tirar a sua vida. E Kardec pergunta, né, essa pessoa é culpada? E os espíritos dizem, sempre se é culpado de não esperar o tempo fixado por Deus. Aliás, haverá certeza de que ele tenha chegado, malgrado as aparências, e não se pode receber um socorro inesperado no derradeiro momento? Então, muitas das vezes a pessoa pensa que não existe mais solução para aquele problema, mas como é que ela pode saber? Se ela tirar a vida dela agora, e daqui a um dia, daqui a um ano, daqui a alguns anos, aquela situação seria resolvida. Então, é preciso entender que todos nós temos um tempo de experiência nessa experiência em que nós estamos vivendo. Porque na realidade nós vivemos em constante processo. Nascer, viver, morrer, nascer, viver, morrer, e assim nós vamos adquirindo experiência, nós vamos aprendendo a superar as adversidades da vida e vamos construindo uma vida melhor através daquilo que vamos nos tornando. Porque eu não posso querer colher algo diferente daquilo que eu plantei. Se alguma situação complexa está acontecendo na minha vida, é porque em algum momento, seja nessa existência ou na existência passada, eu plantei essa situação. Se eu quero uma vida diferente, basta plantar situações diferentes. Basta procurar conduzir a minha vida no caminho do bem, conduzir a minha vida na direção do trabalho, na direção da caridade, na direção do amor, que eu vou estar construindo uma vida diferente e lá na frente eu vou estar colhendo algo diferente também. Na pergunta 954, Kardec pergunta: uma imprudência sem necessidade é repreensível? Então a pessoa cometeu uma imprudência e aí, com essa imprudência, ela acabou perdendo a vida. E aí os espíritos respondem: não há culpabilidade quando não há a intenção ou a consciência positiva de fazer o mal. Então, quando a pessoa não tem consciência ou a intenção de fazer aquela situação, mas aquela situação aconteceu por uma imprudência, de alguma forma, ela não está cometendo um ato suicida. E na 956, Kardec pergunta: os que não podendo suportar a perda de pessoas queridas se matam na esperança de se juntarem a elas, atingem o seu objetivo? E os espíritos respondem: o resultado para elas é bastante diverso do que esperam.
pois em vez de se unirem ao objeto de sua afeição, dele se afastam por mais tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é lançado com a dúvida quanto à sua providência. Então, a pessoa, ela pensa, eu vou me matar porque eu perdi um ente querido e dessa forma eu vou me aproximar desse ente querido. Isso não vai acontecer, porque na realidade essas pessoas elas vão estar em padrões completamente diferentes. A pessoa que se suicidou vai estar num padrão vibratório de extremo desequilíbrio. E cada um vive segundo as suas próprias ações. Então ela não vai conseguir se aproximar dessa pessoa, desse ente querido. Na realidade, ela vai se afastar cada vez mais. Então, ela precisa entender que existe uma providência divina. Que se aquela situação aconteceu, que para a gente muitas das vezes parece uma situação completamente absurda, por trás dessa situação que parece absurda, se Deus é bom, se Deus é justo, deve haver alguma coisa, e com certeza há, que justifique aquela situação. E aí nós precisamos confiar, acreditar na providência divina. E aí Kardec ele faz alguns comentários no Livro dos Espíritos a respeito dessas questões, e ele diz assim: a observação mostra, com efeito, que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas. Né? Porque existem maneiras, existem circunstâncias diferentes, existem motivos diferentes que levaram a pessoa àquela situação. Então, as consequências elas nunca vão ser as mesmas. Mas ele diz, há, porém, as que são comum a todos os casos de morte violenta, as que decorrem da interrupção brusca da vida. É, primeiro, a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que liga o espírito e o corpo, porque esse laço está quase sempre em todo o seu vigor no momento em que foi rompido, enquanto na morte natural se enfraquece gradualmente e, em geral, até mesmo se desata antes da extinção completa da vida. Então nós temos um tempo de vida já pré-determinado. Então você nasce e você já tem um tempo de vida pré-determinado de acordo com as suas necessidades, de acordo com aquilo que você precisa aprender. Todas as vezes que de alguma forma você violenta o seu corpo, você violenta os seus pensamentos, você age contrário à lei, você está reduzindo esse tempo de vida. Então, por exemplo, uma pessoa que fuma, o cigarro faz mal para a saúde, vai prejudicar o seu corpo. Obviamente que se ela tinha um tempo programado de vida para tantos anos, ela vai viver menos. Então isso de alguma forma é um suicídio. Por quê? Porque ela está desperdiçando a oportunidade do corpo que ela tem, destruindo esse corpo, seja através da bebida, seja através do cigarro, né? Ou seja através de alimentação compulsiva, ou de várias maneiras que nós destruímos o nosso corpo. Quando ela faz isso, ela diminui esse tempo. E a mesma coisa acontece quando a pessoa se suicida. Por quê? Porque ela tem um tempo previsto de vida. Então, quando ela resolve tirar a sua vida, ela está interrompendo bruscamente esse laço fluídico, essa energia, né, que liga o nosso corpo ao nosso espírito. Então ela está destruindo bruscamente isso, de modo que muitas das vezes ela vai continuar ainda por um longo tempo presa àquela situação do suicídio, àquela situação do corpo. E quando a morte acontece de forma natural, naturalmente esse laço fluídico ele vai
ele vai enfraquecendo, 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 até que chega o momento da morte. E Kardec ainda comenta: as estatísticas mostram que a incidência do suicídio é maior nos países e nas épocas em que a ambição e o materialismo se acentuam, provocando mais abusos e excitando preconceitos. Então, a gente observa que, como nós falamos no início, na maioria das vezes, nós buscamos na nossa vida agaranhar, construir cada vez mais, né? Ter cada vez mais coisas materiais. Ou seja, estar cada vez mais cheios por fora. E esquecemos da importância de nos encher por dentro. Então, na sociedade atual, nós vemos muito isso. Nós temos uma sociedade que cada vez mais está cheia por fora, mas vazia por dentro. E as estatísticas mostram exatamente isso. Quanto mais voltada para as questões materiais, mais problemática, mais complexa é a sociedade e mais infeliz é a pessoa. Nós não estamos falando, gente, que as coisas materiais são ruins. O uso que nós fazemos das coisas materiais é que pode ser ruins. Então nós precisamos entender essa diferença. Nós precisamos entender aquilo que precisa realmente ser valorizado. Nós precisamos olhar para dentro de cada um de nós e perceber que nós precisamos estar cada vez mais cheios por dentro de bons pensamentos, de bons hábitos, de boas ações. E aí Kardec continua no comentário dizendo o seguinte: a falta de organização social justa e de educação para todos é causa de suicídio e crime. Então, uma sociedade onde não existe uma justiça social, onde as pessoas não têm as condições básicas para a sua sobrevivência, onde não existe educação, ela se torna cada vez mais violenta. E cada vez mais as pessoas se sentem infelizes, se sentem angustiadas e se sentem tristes. Por isso nós precisamos trabalhar para sempre construir uma sociedade melhor e mais justa, diferente da que nós temos atualmente. E é através da educação é que isso acontece. Ele continua dizendo: se abolirdes os abusos da vossa sociedade, os vossos preconceitos, não tereis mais suicídio. Então Kardec finaliza essa parte do Livro dos Espíritos que fala sobre essa questão da tristeza e do suicídio, trazendo essa importante reflexão para cada um de nós. E aí eu acho que fica a pergunta, né? Fica o desejo de saber, mas o que nós devemos fazer, então, para se prevenir contra o suicídio? Na realidade não existe uma cartilha e nenhuma regra, porque cada situação é uma situação diferente. Cada pessoa que está passando por um processo de angústia, de tristeza, de infelicidade, ela passa por esse processo de uma forma diferente. E é por isso que nós não podemos desprezar o sentimento de ninguém, porque muitas das vezes isso acontece. Muitas das vezes a pessoa está passando por uma situação de tristeza e a outra chega para ela: poxa, mas isso que você está passando é uma coisa tão simples. Eu vivo situação muito pior. Isso pode ser simples para você, mas muitas das vezes não é simples para aquela pessoa. Para aquela pessoa é complexa. Então nós não podemos mensurar a dor de ninguém. A dor de uma pessoa só ela mesma pode mensurar. O que nós temos que fazer é auxiliar, é tentar minimizar, é tentar fazer com que essa pessoa entenda que existem outras possibilidades. Então não existe uma regra, mas existem hábitos, existem condicionamentos novos, caminhos novos, direções novas que nós podemos dar à nossa vida para que possamos estar mais fortes diante das adversidades que com certeza vão acontecer. Então, como nós falamos lá no início, tudo começa pelo pensamento.
antes de eu cometer um ato, eu preciso pensar. Então é muito importante o controle dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que estamos pensando e com que tipo de emoções estamos sentindo e quais são as influências externas que estão alimentando o meu pensamento e as minhas emoções. Então a gente vê, por exemplo, no mundo atual, no mundo em que nós vivemos, muito comum, por exemplo, na cidade em que vivemos, no caso, na cidade em que eu vivo, o Rio de Janeiro, nós vemos, por exemplo, a questão da violência. As pessoas falam, nossa, mas o Rio de Janeiro é muito violento, a gente vive numa cidade violenta. E aí eu desejo não alimentar o meu pensamento com esse tipo de coisa. Aí eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu assisto o Jornal da Manhã. O que eu vou ver? Violência. Violência e mais violência. Aí eu chego no trabalho, na internet, ver as notícias. O que eu vejo? Violência. Na hora do almoço, para relaxar, eu vou assistir a televisão, vou assistir o Jornal da Tarde, vou assistir mais violência. Para fechar no final do dia, a gente fecha também com um jornal e vamos escutar a mesma violência que nós ouvimos na manhã, né, antes do almoço, no horário do almoço e no jantar. E para fechar a semana, aí a gente assiste aquele programa de domingo, que ele faz uma retrospectiva de toda a desgraça que aconteceu, toda a violência que aconteceu no decorrer da semana. Que tipo de pensamento, que tipo de emoção eu estou alimentando dentro de mim? Como que eu posso querer fugir da violência, não ter pensamento em relação a isso, se eu estou me alimentando o tempo todo com esse tipo de pensamento, com esse tipo de emoção? Então nós precisamos mudar a direção dos nossos pensamentos. Todo mundo sabe que a violência existe, mas eu não preciso me alimentar dela. Eu posso buscar, escutar uma boa música, ler um bom livro, assistir uma palestra, fazer um curso, estudar. Então eu começo a sair desse círculo vicioso, buscando coisas que realmente vão agregar, que vão realmente trazer sentido, que vão me trazer novas possibilidades de pensamentos e com isso novas emoções. E muito importante também a gente se conhecer, olhar para dentro de nós, entender quem nós somos, como que eu me comporto diante dessas emoções. Então a questão do autoconhecimento é muito importante, porque ninguém consegue mudar aquilo que não entende que precisa mudar. Então eu só começo a mudar os hábitos da minha vida quando eu olho para dentro de mim, percebo, não, isso não é bom, eu preciso mudar isso. Quando eu entendo que eu preciso mudar e quando eu faço esforço para que essa mudança aconteça. Então existem muitas coisas, mudanças de hábitos, mudança de comportamento que nos auxiliam a nos equilibrar diante de uma sociedade desequilibrada. A meditação, uma alimentação saudável, exercício físico, fazer a caridade, procurar fazer o bem. Então, existem várias situações. O que nós precisamos é mudar o foco. Mudar o foco daquilo que eu vejo, mudar o foco daquilo que eu ouço, mudar o foco daquilo que eu falo, mudar o foco daquilo que eu penso. E alegria de viver. Satisfação. Entender que a vida é uma grande oportunidade. Acordar, respirar. Só sabe como é gratificante, né? Como é importante o ar que a gente respira quando a gente
sente falta de ar, alguma coisa assim. Então, perceber que todas essas coisas, um corpo físico que nos permite caminhar, que nos permite trabalhar, que nos permite crescer, progredir. Então, ao acordar de manhã, nós temos uma grande possibilidade de tornar a nossa vida diferente. E isso só depende de cada um de nós. Então, meus irmãos, que nós possamos, para terminar o trabalho, fazer como diz a canção do Gonzaguinha. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei, meu Deus, que a vida ela poderia ser bem melhor. E será. Mas isso não impede que eu repita que ela é bonita e é bonita. Muita paz a todos. Agora, vamos fazer então a nossa prece final. Senhor nosso Deus e nosso Pai, querido Mestre Jesus e amigos espirituais, nós te agradecemos, Senhor, por essa grande oportunidade da vida. Te agradecemos por tudo, Pai, que possamos estar sempre dispostos a viver a nossa vida, envolvidos no trabalho do bem, procurando nos tornar cada vez pessoas melhores. E que possamos também envolver a humanidade inteira neste momento pelo qual todos nós estamos passando. Que a Tua luz, a Tua glória esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Ti, Senhor. Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um herdeiro seu? Como ter em mãos a herança de viver? Como ser mais eu, se não sei quem sou? Se o mundo herdou, a pergunta a se fazer: como ser, ó Deus? E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver a verdade, então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. E sempre